O secretário de Estado norte-americano Michael Pompeo esteve algumas horas no Brasil. Conversou com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, alguns venezuelanos e depois zarpou para a Colômbia, naquilo que parece ser um périplo destinado a assustar a Venezuela com novas ameaças. Só que ele vai encontrar uma Colômbia quase que em pé de guerra, com a população mobilizada diante daquele massacre que houve na última semana, quando morreram nada menos que 16 pessoas, todas elas assassinadas pela polícia por causa de manifestações de rua em Bogotá. Ao chegar ao Brasil, o Michael Pompeo até que foi contido nas suas declarações. E indagado por um repórter da Globo, Roberto Kovalik, se ainda estava de pé aquela operação militar, ou seja, a invasão militar da Venezuela, ele tangenciou e disse que o propósito dos Estados Unidos e do Brasil eram no sentido de promover a democracia. Mas antes, quando ele esteve na Guiana, ele fez algumas declarações chamando o Maduro de narcotraficante e que por isso deveria deixar o poder. Como a gente vê aqui, horas antes de chegar a Roraima, diz essa matéria do Estado de São Paulo, o chefe da diplomacia americana pediu abertamente a saída do presidente Maduro, enquanto visitava a Guiana. Sabemos que o regime de Maduro dizimou o povo venezuelano e o próprio Maduro é um narcotraficante. Isso significa que ele tem que ir. Olha, eles chamam Maduro de narcotraficante. A Venezuela não é um país produtor e muito menos exportador de narcóticos ou cocaína, como é a Colômbia, a maior produtora mundial de cocaína. No entanto, ele chama o Maduro e seus ministros de narcotraficante. É um rótulo que os Estados Unidos costumam, aplicar nas pessoas para depois aquilo repercutir pela imprensa sempre servil aos interesses dos Estados Unidos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí ele diz que o Maduro dizimou a população venezuelana. Ora, o que significa dizimar? Dizimar significa destruir totalmente. O Maduro estará fazendo isso lá com os venezuelanos? Ou é o Uribe e o Ivan Duque, com aquele seu aparato de paramilitares e sim líderes do narcotráfico, que estão dizimando populações inteiras, que já matou nada menos que 700 lideranças indígenas nos últimos 2 anos de governo do atual presidente Ivan Duque. Vejamos aqui como é que está a situação na Colômbia. Esse daqui é o senador Roy Barreras, que é um homem de centro, foi inclusive ministro do ex-presidente Manuel Santos, que antecedeu o atual Ivan Duque. Vejamos qual é a sua apreciação do momento atual da Colômbia. Pero primero revisemos lo que está pasando hoy, en el presente, para que los agentes del Estado no sigan disparando contra los ciudadanos en un gobierno que ha construido la lógica del enemigo interno. Então ele diz que o governo construiu a lógica do inimigo interno e sai aí disparando contra os cidadãos. Y que bajo esa lógica nos ha devuelto a los tiempos de la guerra. El responsable. Então, com esse tipo de política, ele devolveu o país à situação da guerra de guerrilhas na época, que era com as Farc. Hoy, del recrudecimiento de estas violencias, es el partido de gobierno.
Então ele responsabiliza diretamente o recrudescimento dessas violências ao partido do governo, inspirado en una lógica que ha devuelto al país que inspirou uma lógica que devolveu o país a la negación del diálogo à negação do diálogo y a la estigmatización del que es diferente como un enemigo. e a estigmatização do que é diferente, né, do que pensa diferentemente, como inimigo. Y además ha cometido el crimen E, além do mais, cometeu o crime de instruir a los agentes del Estado en esa lógica e de instruir, não é, os agentes do Estado, no caso a polícia, dessa lógica, para que crean en verdad, muchos lo hacen, para que creiam, e na verdade muitos o fazem, que tienen derecho a disparar. Los que têm direito a disparar, ou seja, contra a população. verdaderos culpables son los dirigentes políticos Então ele diz que os verdadeiros culpados são os dirigentes políticos de gobierno que están transmitiendo esas órdenes. deste governo que estão transmitindo essas ordens. Los demás son instrumentos. Os demais, segundo ele, são instrumentos. E aí ele vai em cima. Que pronósticos serán abandonados a su suerte en los juzgados y terminarán condenados, por supuesto. Pero los políticos que dan las órdenes, como ocurrió con el fenómeno paramilitar, Mas os políticos que dão as ordens, como ocorreu na última semana, no están dando la cara para responder. El não estão dando a cara para responder. E o primeiro primero de ellos, político de oficio que instruye o primeiro deles, político de ofício que instrui estas órdenes de violencia e dá essas ordens de violência, contra los ciudadanos es el ministro de la Defensa y tendrá que responder. é o ministro da Defesa e que terá que responder por isso. Só para explicar um pouco aqui aos nossos internautas, a polícia lá na Colômbia é subordinada não ao Ministério da Justiça, como ocorre aqui no Brasil, mas ao Ministério da Defesa. En un debate de control político con vocación de moción de censura. Muchas gracias, senador Cepeda, señor secretario y a todos. E esse ministro da Defesa é o senhor Carlos Holmes Trujillo, né? Homem de confiança do ex-presidente o Álvaro Uribe. O senador antes havia falado das pessoas que morreram durante, não é, aquelas manifestações da semana passada. Diz ele. Que fueron abaleados en las calles de Bogotá. Foram baleados nas ruas de Bogotá, evidentemente con balas oficiales. Evidentemente com balas oficiais. Son todos inocentes. São todos inocentes. Estudiantes, jóvenes de estudantes jovens 17 años, 18, 20 de 17 e 18 anos. años. Algunos trabajadores humildes. Alguns trabalhadores humildes. Ninguno era vándalo, ninguno era criminal. Nenhum deles era vândalo, nenhum deles era criminoso. Ninguno era delincuente, ninguno tenía antecedentes. Nenhum deles era delinquente, porque não tinha antecedentes. Fueron fusilados. Foram fuzilados. ¿Por qué llegamos a eso? Por que chegamos a isso?